Olá a todos, eu sou o professor Fernando Silva e nós vamos falar sobre matemática interpretativa. Bom, para quem não me conhece, eu sou formado em engenharia elétrica, fiz a especialização em matemática, tá, na AVM. Eu já fui aprovado em diversos concursos públicos, já fui professor de algumas escolas em Niterói, também de cursinhos preparatórios no Rio, em Niterói, tá? Passei no concurso de fiscal de atividades econômicas na Secretaria de Fazenda da Prefeitura do Rio, onde eu estou há mais de 20 anos. Também sou mágico amador, tá? E sou tecladista de uma banda. E atualmente estou aqui dando aula no curso preparatório para o Enem, no pré-vestibular Professores do Bem. O que a gente vai ver, gente? A gente vai ver expressões e símbolos matemáticos, fundamentos da interpretação matemática, o que a questão deseja e vamos treinar a metodologia de estudo, ok? Bom, primeiro, o que é a linguagem, gente? A linguagem é um conjunto de símbolos que permite a comunicação entre os indivíduos, correto? Por exemplo, no português, eu tenho as letras, não é isso? Formam palavras, tá? Então as letras são meus símbolos. E com essas palavras, quem fala português, né, quem fala a língua portuguesa, consegue se comunicar. Mesma coisa, quem fala, por exemplo, inglês, não é isso? Serão os mesmos símbolos, mas formarão outras palavras e eles se comunicam entre si. Por exemplo, a linguagem de Libras, né, que é a linguagem dos surdos, é outro tipo de símbolos, né, mas consegue se formar palavras e eles conseguem se comunicar com aqueles símbolos, ok? Então, gente, na nossa linguagem, qualquer que seja ela, a gente tem que conseguir ler e compreender o que está sendo lido. Isso é a nossa base de aprendizado. Foi assim que a gente conseguiu evoluir como ser humano, não é isso? Como termos o progresso, tá? Porque tudo que a gente viu de nossos antepassados ou leu em livros, a gente conseguiu aprender, guardar isso e evoluir com isso, ok? Bom, gente, e o que acontece com a matemática? A matemática, gente, a gente tem que ler também matemática, correto? Agora, a matemática, nós temos dois tipos de leituras. Temos a linguagem, vamos dizer, em português, né, a língua mãe, tá? Que você tem que saber ler, tem que saber interpretar. E ainda existe a linguagem específica da matemática, que a gente podia chamar aqui de matematiquês, talvez, né? Que são os símbolos matemáticos, gente. A gente tem que saber ler os símbolos matemáticos, o que eles significam, além de saber a língua materna, né? Além de saber a interpretação do texto em português, tá ok? Então vamos lá. Então, como eu falei, nós temos dois tipos de leitura em matemática. Nós vamos ter a interpretação dos enunciados, né? A gente tem que saber a língua que ele está escrito. Se for em português, a gente tem que saber o português. E tem que ler as expressões e símbolos matemáticos. Primeiro, então, a gente vai ver essas expressões e símbolos. Por exemplo, se a gente olha aquele símbolo ali, gente, um tracinho 3, de imediato a gente tem que reconhecer que nós estamos falando ali em um terço, ou seja, eu peguei um número, não é isso? Dividi em três pedaços, estou pegando um pedaço, ok? Então aquele 1 barrinha 3, na linguagem matematiquês, né, significa um terço, correto? Mesma coisa ali embaixo, vamos lá, eu tenho x, tenho uma cruzinha, depois eu tenho um 3x, dois tracinhos, 16. Ok? Eu tenho que ler em matemática e chegar à conclusão, gente, que aquilo ali significa o quê? Que eu tenho um número somado com o triplo dele, ou seja, 3 vezes ele, e aquilo ali vai me dar um resultado
16. Legal? Estão conseguindo entender? Né? A gente tem que conseguir fazer essa associação dos símbolos da matemática, né, com traduzir isso para a nossa língua materna, tá? E agora? Agora complicou? Não, vamos analisar ali, gente. Eu tenho, ó, 2 vezes K mais 1, não é isso? Já sei que essa cruzinha aqui significa soma mais, ok? Com um doisinho aqui fora, parêntese. Os tracinhos, né? A gente já viu que isso aqui é igual. 2 vezes P mais 1. O que significa isso, gente? 2 vezes um número, tá? Vai significar o quê? Que eu estou multiplicando aquele número por 2, correto? Toda vez que eu multiplico um número por 2, eu vou ter o quê? Um número par. Então, aquele primeiro 2 vezes k ali, gente, eu já posso, né, saber que isso aqui significa que eu tenho um número par. Quando eu somo mais 1, o que eu estou dizendo? Olha, eu estou dizendo que vai ser o sucessor de um número par. Quem é que vem depois de um número par, gente? É sempre um número ímpar, correto? Então, essa expressão, né, que eu tenho aqui, ó, 2k mais 1, significa que eu tenho ali um número ímpar, correto? Do lado de cá, ó, mesma coisa, gente. Então, o que significa a minha expressão total? Minha expressão total, gente, vai significar que eu tenho um número ímpar elevado ao quadrado, né? Esse doisinho aqui fora significa que eu estou elevando ao quadrado, ou seja, estou multiplicando 2 vezes por si mesmo o que está entre parênteses, tá? Vai ser igual a um número ímpar. Legal? Então, a tradução daquela expressão para o português. É isso que a gente tem que se ligar e conseguir fazer isso assim que vê uma expressão, tá? Bom, os símbolos, gente, a gente também vai ter que saber, né? Alguns a gente já conhece, são mais fáceis, né? O diferente, o igual, o contém, está contido. A gente vai ver mais para frente o que significa esse aqui, ó, né? Um ponto de interrogação. Vai significar fatorial, é menor, maior. Todos esses símbolos, gente, a gente vai ter que saber olhar para ele e saber traduzir ele para o português assim que a gente olhar e ver ele ali, tá? Ok? Bom, outra coisa é preposição. No português, né, na língua portuguesa, ela tem lá um significado quando você está estudando, né, língua portuguesa. Na matemática, veio uma preposição, gente, está me significando que eu estou multiplicando alguma coisa, tá ok? Então, por exemplo, quando eu tenho 2 sobre 5 dx, ou seja, 2 quintos dx, gente, eu já sei que esse d aqui significa que eu tenho o quê? Uma multiplicação, não é isso? Então eu posso escrever 2 quintos vezes x, ou 2x sobre 5 seria a mesma coisa, correto? O dobro, triplo, metade, gente, isso a gente também tem que saber, né? De cor. O dobro é 2 vezes o número, 3 vezes o número é o triplo, o quadro é 4 vezes. Metade é o número dividido por 2, terça parte é o número dividido por 3, e aí por diante, gente, tá? Antecessor de um número, o que significa? Falamos ali atrás, né, no sucessor. O antecessor vai ser o número menos 1, tá? O consecutivo dele, ou sucessor dele, vai ser o número mais 1. Olha só, expressões, né, em português parecem semelhantes, mas quando a gente vai para a matemática, a gente diferencia elas, senão, né, a gente erra lá a questão se tiver aparecendo alguma coisa desse tipo lá. O triplo do consecutivo de um número, ok? Agora embaixo, o consecutivo do triplo de um número. É semelhante, mas em matemática, gente, na primeira expressão, o que eu estou fazendo? Eu pego, olha lá, primeiro eu pego o consecutivo de um número, né, que a gente já viu ali que é o número mais 1,
e multiplico por 3, ok? Então eu tenho triplo do consecutivo. Na de baixo, gente, eu tenho consecutivo do triplo de um número, ou seja, eu tenho o triplo de um número e aí quero o consecutivo dele, ou seja, é o triplo do número mais um. Perceberam a diferença, gente? Tá? Oposto significa, se eu tenho um número positivo, o oposto dele vai ser negativo. E inverso significa que de numerador ele vai virar denominador, ou seja, ele estava em cima da fração, vai para baixo da fração. Tá ok? Fundamentos da interpretação, gente. Há uma diferença, né, entre compreensão e interpretação, tá? A compreensão, gente, a informação exata, tá? Não tem como a gente fugir do que está dito ali, tá? Então, por exemplo, são questões do tipo: segundo o texto, o autor quis dizer que, o texto informa que, de acordo com o texto, ou seja, quem fez a questão está afirmando que aquilo ali já é uma verdade, já a gente tem que seguir o que ele está falando ali. Agora, numa questão de interpretação, gente, a informação vai ser abstrata, tá? Não vai estar ali definida para a gente. Nós é que vamos ter que chegar a essa conclusão do que está sendo pedido ali, ó. Então, ele geralmente vem da seguinte maneira, né? Conclui-se do texto que, ou seja, a conclusão é sua, né? A partir do texto, subentende-se que o texto permite deduzir que você vai ter que fazer aí um exercício, né, cerebral, né, de interpretar o que o camarada está dizendo para chegar a uma conclusão. Ok? Exemplo para ficar bem claro. A frase Júlia anda cabisbaixa. Compreensão. Ela está de cabeça baixa, correto? A gente olhou para ela, viu que ela está com a cabeça baixa, está cabisbaixa. Agora a interpretação, gente. Será que Júlia está triste, né? Será que Júlia está cansada? Será que Júlia está com torcicolo? Né? Pode ser. Então, cabe em várias interpretações pelo fato da Júlia estar cabisbaixa, né? Seleção brasileira, aí, futebol. Bom, mesmo quem não gosta de futebol vai entender onde a gente quer chegar aqui. Tá? Em 2006 nós tivemos uma seleção maravilhosa, né? Se destacou muito esses 4 jogadores aí, o Ronaldinho Gaúcho, o Kaká, o Adriano, o Ronaldo, né? Formaram o que chamamos de quadrado mágico, era maravilhoso. Ronaldinho Gaúcho e Kaká no meio do campo, Ronaldo e Adriano lá na frente, né? De atacante. A bola rolava ali de Ronaldinho para Kaká, de Kaká para Ronaldinho, mandava lá para frente e Ronaldo, então Adriano pegava e, né, metia para o gol. Era uma maravilha, gente. A gente vai fazer uma analogia desse quadrado mágico para a matemática. Então vamos ver como é que fica nosso quadrado mágico em relação, né, a esses dots, né, aqueles jogadores ali. O Kaká é meio de campo, gente. Tá aqui atrás, né? Ele vai representar nossa base teórica, ou seja, o que a gente estudou e aprendeu sobre determinada matéria, o básico daquela matéria, não é isso? Tá? Daquele assunto, daquela matéria. O Ronaldinho, gente, vai ser a interpretação, vai representar a interpretação. Então a gente já tem a base teórica, a gente já estudou, não tem jeito. Você tem que ter a base teórica para conseguir interpretar uma questão, lógico, né? Senão você não vai conseguir, tá ok? Aí vai ser feita a interpretação, vai ser jogado lá para frente, né? Aí vai ser o procedimento. O que é o procedimento, gente? É, por exemplo, aplicação de uma fórmula, né? Você já sabe que você tem a base teórica, né, de um assunto qualquer, conseguiu descobrir ali na questão, né? Que vai ser uma aplicação daquela base teórica. E aí você vai saber resolver a base teórica, né, interpretada, com um procedimento, com uma fórmula, né, uma conta qualquer, tá ok?
Aí a gente vai para a conta, que é o Ronaldo, e se tudo correr bem, se a gente, né, seguir aquelas regrinhas de sinais, regrinha de ordem das operações, souber fazer tudo direitinho, gente, é bola na rede o resultado correto. Beleza? Bom, então o que que a gente viu aí, gente? Olha só, a base teórica, o que você sabe, o que você estudou. Aí eu tenho minha questão, não é isso? Quero chegar lá no procedimento e na conta, que é o que tem que ser feito na questão. Mas como é que eu vou chegar lá, gente? Só posso chegar lá de uma maneira, interpretando a questão. Ok? Beleza? E essa, então, gente, vai ser a nossa metodologia. Essa é a metodologia da matemática interpretativa. Você aplicar o que você sabe, a sua base teórica, tá? Pegar sua questão, interpretar de acordo com o que a gente vai ver aqui daqui a pouquinho, tá? E chegar no procedimento e conta. Aí no procedimento e conta, gente, é vocês que tem que, né, que não podem errar ali, tá ok? Bom, vamos lá. Resumindo, ó, escadinha. Tenho a minha base teórica, né? Aí eu olho minha questão, interpreto minha questão, aí eu vou saber qual é o procedimento que eu tenho que fazer. Com isso, eu tenho as contas a fazer, e fazendo direito essas contas, eu vou chegar na opção certa. Como é que eu vou fazer para chegar lá de baixo, né, da minha escadinha, lá em cima, sempre de uma maneira correta, da melhor maneira possível? Não tem jeito, gente. Matemática é treino, tem que treinar, resolver questões de acordo, né, com a metodologia que a gente vai ver aqui, gente, tá? Fazer muitas questões, principalmente se vai fazer Enem, faz questões do Enem, vai fazer o UERJ, treina questões da UERJ, ok? Bom, a questão então, gente, deseja alguma coisa da gente. O que que ela deseja da gente? Ela deseja ser entendida, não é isso? Ela deseja ser resolvida. E como é que a gente faz isso? Através de uma metodologia. E qual metodologia nós vamos usar? A matemática interpretativa, que a gente vai conhecer agora. Bom, para eu chegar lá no coraçãozinho, né? Lá, coração, tal, né? É o like, né? A gente tem que pular alguns obstáculos, tá? Passar por algumas etapas. Primeiro, na questão, eu vou ter sempre que procurar o texto motivador. Já vou explicar o que é. Depois a seguir, gente, eu vou aplicar o comando. Então, nós vamos chegar na análise das alternativas para ver qual delas corresponde ao resultado que eu cheguei. Exemplo, tenho aí, ó, Enem 2013. As projeções para a produção de arroz no período 2012 a 2021 em uma determinada região produtora, né, apontam, etc, etc. E depois eu tenho aqui uma tabela, gente. Então veja bem que seguindo aquilo que a gente viu ali atrás, gente, ó, eu tenho aqui, ó, o meu texto motivador, é onde estão os meus dados, tá? E aí esse texto motivador é o que eu tenho que interpretar. Vamos dar nesse exemplo aí, olha só. Eu quero saber a produção de arroz de 2012 a 2021, tá? Então vou lá, circulo, grifo, né? Isso é importante para mim, tá ok? Veja bem que na nossa tabela eu só chego até 2015. Se eu tivesse 2021, né, eu diminuía 2021 de 2012, né, a produção de 2021 da produção de 2012, chegava à conclusão do que ele estava querendo ali, tá? Eu já interpretei o problema, já sei o que ele quer, essa diferença. Agora, gente, eu tenho a minha base teórica. Eu vou olhar para a questão e vou perceber o seguinte: de cada ano, né, para o ano seguinte, eu tenho sempre uma variação de 1,25. Então, quando eu tenho uma variação constante, né, de um período para o outro, gente, eu já sei que eu estou tratando de um problema de quê? De progressão aritmética, correto? Então, já descobri, já interpretei que se trata de uma questão de progressão aritmética. Então, gente, se eu tenho
o ano 2012, né, tenho a razão, que é 1,25, eu posso chegar lá em 2021, tá? Que seria o último elemento, né, da minha progressão aritmética. Poderia fazer isso com a fórmula? Poderia, né? Eu já tenho minha base teórica, eu já sei a fórmula de PA, já sei a fórmula de PG. Agora, às vezes, gente, veja bem que dá para a gente resolver a questão é, só tendo a base mesmo, a base teórica, gente, sem saber fórmulas. Então, se cada ano aqui eu estou aumentando ó, 1,25, não é isso? E olha só eu completando aqui, eu botava 2016, não é isso? 2017, tá? E até chegar em 2021. E cada ano ia aumentando o quê? 1,25. Então, quando eu chegasse em 2021, diminuía, né, de 2012, achava a minha solução, sem ter que usar fórmula, tá? Muitas vezes isso vai, o Enem, então, é muita coisa que aparece, né, que você só tem que usar realmente sua base teórica, tá? Não precisa usar fórmula. Ok, gente. Agora, o que, que ele está querendo no problema? Já tenho o meu texto motivador, já interpretei, não é isso? Ele está querendo o quê? Essa diferença de 2021 para 2012. Então, esse é o comando. Ele quer saber o que atende a esse comando aí, tá? Aí eu vou lá para minhas alternativas, não é isso? Então, depois que eu tenho meu comando, eu faço o quê? Faço as minhas contas. Se eu fizer minhas contas de maneira correta, eu vou chegar à alternativa correta. Tá legal? Outra coisa, né, é importante, mas meio óbvio, né, que o comando tem que ter sempre coerência com o texto motivador, né, gente? Eu não posso ali perguntar a produção de arroz e chegar ali no comando, quantas galinhas tem lá no galinheiro do seu José? Né, não teria nada a ver o comando com o texto motivador. Tá ok? Então, primeira coisa, gente, pega uma questão, imediatamente define, né? Bota colorido, texto motivador, é esse. Então, daqui é que eu vou tirar meus dados. Sublinha, risca em volta do que interessa para você resolver, né? O Enem vem aquelas, né, aquele enunciado enorme, gente. Uma pouquinha coisa ele vai interessar para a gente, tá? Depois, procura, aqui o comando está aqui, ó, o que, que ele está querendo, o que, que a questão quer, né? De mim aqui, ela quer que eu descubra isso. Com isso, usando, né, já meu conhecimento, minha base teórica, eu vou chegar a um resultado, vou marcar minha alternativa. Tá? Outro exemplo, gente, olha aí. Congestionamento de trânsito constitui um problema, né, que aflige todos os dias. O motorista brasileiro, etc, etc. Tem um gráfico que vai interessar para mim aí, gente, ó. Vai ser o quê? O gráfico. Então, desse texto motivador todo aí, tá? Eu podia simplesmente, né, ignorar tudo isso aqui, né, e olhar direto para o gráfico. Aí eu vou para o comando. O que, que ele quer? Quantos minutos permaneceu imóvel o veículo? Opa, aí eu tenho que ter minha base teórica, saber interpretar um gráfico. Aonde é que não está havendo aumento ali o veículo não está se movendo ali? É quando a velocidade não se altera, não é isso? Então, chegava aqui, ó, aqui a velocidade não se alterou, do 3 para o 4 não se alterou, do 6 para o 8 não alterou, teria o quê? 4 períodos, né, que não, o carro não saiu do lugar. Legal, gente? Ok? Entenderam? Aí ia lá para minhas alternativas e marcaria a minha alternativa letra A. Tranquilos? Então, gente, resumindo, primeiro tem que viver a questão. Vou ler calmamente o texto motivador, vou sublinhar, vou marcar todos os dados que interessam para resolver aquela questão, tá? Posso fazer um diagramazinho do lado, né? O que for melhor, que você achar mais confortável para interpretar a questão. Depois eu parto para a ação. Vou lá, o que meu comando está pedindo para eu fazer, né? Qual é a necessidade daquela questão ali? Finalmente, eu vou para o fechamento, que são os cálculos, não é isso? Não posso errar sinal, não posso errar, né, aquela ordem de operações, aquilo tudo eu não posso errar. E aí vou escolher a alternativa correta, tá? Então, ó, resumindo novamente, nós vamos sair lá da base teórica, né?
Aí a gente vai cair dentro da questão. No texto motivador, então, no texto motivador a gente vai entender a questão, vai viver a questão, tá? Vivendo a questão, a gente vai conseguir o quê? Interpretar a questão. Aí, interpretando a questão, a gente olha o comando, o que o comando está querendo e parte para a ação, tá? Ação, o que que é? Está lá em cima, né? O procedimento. Aí vai fazer as contas, chegar à alternativa correta e faz o fechamento da questão, tá? De modo correto, né? Acertando a questão. Como é que a gente vai treinar essa metodologia, gente? Como é que a gente vai, né, aprimorar essa metodologia? Como é que a gente vai aplicar isso nas nossas questões? Bom, é bom você, toda aula, né, fazer um resumo, né, do que está sendo pedido. Se for matemática, matemática. Se for biologia, faz de biologia, tá? Resumos, mapas mentais também é muito importante, né, para a gente, tá? Fazer, ok? E não começa uma prova sem ter uma estratégia, gente, tá? Toda vez que você vai jogar um jogo, você já tem que ter sua estratégia para sair na frente, né, do seu adversário lá. Então, tenha uma estratégia para conseguir resolver de maneira mais rápida e mais fácil aquela sua prova que você tem ali, tá? E como é que eu vou chegar e vou conseguir, né, usar, né, ter essa metodologia? Não tem jeito, gente. Treinando, treinando, resolver exercícios. É aquilo que eu falei antes, olha lá. Resolve questões de anos anteriores, da banca. Vai fazer prova do Enem? Resolve questões do Enem, gente. Vai fazer o ERJ? Resolve questões da UERJ, tá? Eu coloquei lá no site, gente, todas as provas resolvidas do Enem, tá? De vários anos. Muita coisa, tá? Treinar, 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 gente. Não tem jeito. Agora, como é que a gente vai aumentar a velocidade, né, desse treino, gente? Vamos repetir, tá? Você tem que automatizar isso. Chegou, olhou a questão? Imediatamente você olha para a questão. Cadê? Né? O texto motivador, os dados que importam, o comando que eu vou ter que fazer ali. Aí vou interpretar a questão, vou trazê-la da minha mente, né? O meu conhecimento teórico, tem que ter o conhecimento teórico, gente, senão, tá? Trazer para aquela questão meu conhecimento teórico e vou chegar lá no procedimento, tá? Depois analisar as alternativas e chegar à minha alternativa certa. E uma coisa muito legal, gente, eu acho o seguinte, é que, né, a gente fala no futebol, né? Treino difícil, jogo fácil. Ou seja, no Enem, por exemplo, gente, você tem o quê? 3 minutos para fazer cada questão, tá? Então, como é que você pode dificultar o seu treinamento? Quando você for resolver questões em casa, você coloca lá, né, um cronômetrozinho no celular e tal. 2 minutos. Vou ter que resolver as questões em 2 minutos cada uma. Ou seja, você treinando a resolver em 2 minutos, no dia da prova, para você resolver em 3 minutos, vai ser mais tranquilo. Tá bom, gente? Então, muito obrigado. É, Espero que apliquem, né, o que foi visto aqui a partir de agora nas suas questões de matemática e em outras matérias também, tá? E obrigado pela atenção de vocês.